tudo Deus seja sempre louvado. Que Deus seja louvado. Amém. Uma santa paz de Deus. Amém. Eu não vou contar, eu vou contar. Eu não tenho nada. Eu sou um homem vazio. Eu não tenho nada. É Deus que dá alguma coisa. É muito pouco. Vocês estão esperando uma bênção de Deus? Deus dará. Mas não é de nada. Não é por mim. Então, queridos irmãos, eu agradeço a Deus que Deus ter me trazido essa viagem até aqui no Preto, junto com o irmão Pinão, nesta congregação que eu sou benedito, né? São Francisco. Então estou contente que tive aqui uma vez atendendo a Santa Ceia e voltei hoje. Que maravilha. Então estou contente de ver o rosto dessa irmandade, todo feliz, todo contente. A mocidade está feliz aqui. As moças devem estar felizes hoje, cantando, louvando e glorificando a Deus. É o nosso dever. O nosso caminho é servir a Deus. Muitos às vezes esperam por uma outra oportunidade, um outro tempo. O tempo é hoje. O momento é hoje. Nós temos que procurar servir a Deus enquanto nós temos força, enquanto nós temos condição de dizer glória a Deus. As coisas vão mudando, vão se apertando, mas o povo de Deus está firme. A Irmandade está firme. Eu vi já muitas pessoas falarem aí da Irmandade, que tem Irmandade que vai numa festinha, vai noutra festinha. A Irmandade nossa só vai na igreja. A Irmandade nossa só vai na igreja. Vem na igreja e glorifica a Deus, e serve a Deus, e tem prazer de servir. Então a nossa Irmandade é uma Irmandade fervorosa. Uma Irmandade fervorosa. Não é uma Irmandade xoxa, fria, que não tem prazer. O povo tem prazer de servir a Deus, sim. Prazer de glorificar a Deus. Tem prazer de vir na igreja. Então eu estou contente de ver esse grupo de mocidade, irmãos aqui todos juntos, todos felizes, cantando e louvando a Deus. Não percam o culto. Não percam o culto por coisa nenhuma. Venha no culto. Venha ouvir a palavra, venha ouvir o conselho, venha ouvir o que é de Deus. O que é de Deus permanece para sempre. E o que não é de Deus acaba. O que é de Deus não permanece. O que é de Deus permanece para sempre. E quantos que invocam outras coisas e vão atrás. Quando vai ver, estão vazios, estão sem nada. Estão sem nada. Moça que larga a graça de Deus para namorar um rapaz lá fora, está perdendo tempo. Você vai perder tempo. Você vai achar um moço para se casar. É aqui dentro. Aqui dentro vai ter o seu casamento. Aqui dentro vai ter a tua bênção. Aqui vai ter a misericórdia de Deus em favor da tua vida. Não podemos dispensar ninguém. Todos são úteis e todos são fiéis a Deus. A mocidade que busca o Senhor lá em Araraquara, quando eu fui colocado como auxiliar, eu tinha 14 anos. Hoje tenho 80. Acabou já. E eu fiquei junto com a mocidade, todo o tempo meu de mocidade, entregando versículo, entregando papelzinho, convidando para ir trabalhar na produção, convidando para dar coleta. Eu fazia de tudo para servir a Deus e consegui. Quando um dia precisou de um cooperador de jovem, um segundo cooperador de jovem, puseram eu para atender. Pronto, fui eu atender. Fiquei atendendo até hoje e não saí do púlpito. Não saí do púlpito. Os irmãos falaram, não vai você. Um dia subiu no púlpito. Glória a Deus. Argentina precisava de pôr um para atender o culto. E não tinha ninguém. E eu estava sentado aí no primeiro e segundo corpo, cadê os irmãos? E olharam, o operador olhou para mim e falou, tal dia vai atender o culto aqui fulano de tal, Cláudio Marçola. E eu quase morri. Era no meio da semana, até chegar no domingo, até chegar no sábado, e eu fui orando. Eu orei em casa, orei tudo. Cheguei no culto aquele dia e eu me pus a orar. O irmão que estava perto de mim falou, você já orou, rapaz? Vamos orar de novo, vou orar de novo. Orei de novo e o Senhor abençoou. Naquele dia mandou a palavra, houve libertação, houve glória, e eu fiquei no culto. E numa outra ocasião também, estando no culto, o Senhor preparou, eu atendi o culto de jovens e menor, e quando estava para acabar, eu falei, vamos agora buscar o Senhor em oração, ficar um pouquinho mais de joelho. Quando ficamos de joelho, o Senhor selou 17 cabos. Glória a Deus! Segundo culto que eu atendi. Nunca mais saí do culto. Veio com o Miguel Espina, me apresentou para cooperador de jovem, eu fiquei, não tenho nada, não sei o que eu faço, mas estou trabalhando aqui. Eu estou num problema, e a Covid pegou 2 vezes. Pegou a primeira vez a Covid, pegou a segunda vez a Covid e me parou. Me parou agora nesse segundo Covid, ele me parou as pernas, me parou a mente. Eu não consigo raciocinar rápido mais, não consigo pregar rápido mais, tenho uma dificuldade tremenda. E eu peço perdão da Irmandade de me pôr
diante de um povo tão santo como esse, querer explicar alguma coisa, sendo que não tem mais. Eu estou no fim. Eu estou no fim, mas se eu estou no fim, vocês também tratam de orar aqui. Nós estamos todos juntos. Então, queridos irmãos, depois do Covid, eu estava um dia no Brasil, em São Paulo, numa reunião, e o irmão me deu um problema lá. Eu pedi e falei, eu não vou ficar aqui hoje à tarde. Era de manhã. Eu vou embora agora à tarde, eu já vou embora. E eu não sabia. Eu não sabia que eu estava infartado. Eu estava infartado. Uma dor aqui na paleta que doía enormemente. Eu chorava. Os irmãos falaram, você não vai ficar, não vou ficar. Vocês ficariam até a reunião, eu vou embora. Eu vou embora. E quando eu cheguei em casa, começou a doer demais. Era quinta-feira, quando aconteceu, foi sexta, foi sábado. E eu com a dor nas costas ainda. Foi sexta, sábado, quando foi no domingo, chegou os irmãos em casa e falou, o que você tem? Eu estou com dor nas costas, não sei o que é. Falou, vamos ver o que é. Foram ver, examinaram, falou, vamos levar no hospital. No hospital que em Araraquara, não, leva em outro centro. Levaram na cidade de Salto. Lá tinha uma médica muito boa, cardiologista, e me examinou e falou, pode ir para a mesa, você vai ser operado, você está infartado. Deus me livrou do infarto. Me livrou. Escapei. E estou me livrando. E assim estou louvando a Deus e glorificando ao Senhor. E junto com a Irmandade. A gente se alegra e fica forte junto com a Irmandade fervorosa. A Irmandade fervorosa a gente fica forte. Fica robusto, fica querendo cantar de galo. Então a gente se esforça o máximo que pode. E Deus tem me ajudado grandemente também nas viagens que eu fiz, muitas viagens. Viajei o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Tem estado que não tinha congregação. Hoje tem mais de 70 congregações construídas. Fui para Mato Grosso, tinha necessidade de uma igreja lá em... Subiu o nome. Não. Eu me fugi o nome. Lacerda. Era... Nunca de Lacerda. Lacerda. Então, esses irmãos tinham necessidade de fazer uma congregação. E eu peguei, fui lá com eles, no meio deles, e chamei eles lá junto. E eles falaram, não tem condição, nós não temos dinheiro para fazer essa congregação. Nós estamos na miséria. Morreu 4 dos nossos governantes aqui com o Covid no ministério. Eles estavam em dificuldade. E eu falei, bom, eu vou visitar um irmão que ele é fazendeiro. E se ele der brecha, eu vou falar com ele. Eu cheguei na casa do irmão, conversei com ele, bati um papo, e ele falou, o que você queria? O que eu queria é isso aqui. E ele falou, ok, para acabar na certa. Mas está no fim já, está no fim. Mais uns 6 meses nós acaba. Ele falou, pode falar para a turma lá, que eu vou dar todo o material, até acabar. Vou entregar na chave. E ele foi para a resposta, e a obra está lá, está acabada. O Senhor preparou. Outro, encontrei um irmão também que gosta de fazer obra grande. Eu encontrei com ele em São Paulo. Eu sabia da fama dele que ele gostava de contribuir. E nós tínhamos uma necessidade na Itália, na cidade da Itália, em Roma. Em Roma foi comprado um terreno já com uma estrutura, mas não tinha jeito de continuar. Eu falei com ele, você quer dar um pulo em Roma? Falou, eu sei, você está querendo que eu vou ajudar Roma. Falei, é isso aí. O Roma precisa ir para lá para acabar. Falou, então pode deixar comigo que antes do fim do ano está pronta. Cada obra que Deus faz, irmão, tem irmãos que têm dinheiro, tem com que fazer a obra. E opera com maravilha, com maravilha. Então eu fiquei contente de algumas obras dessas aqui, que estão para os irmãos, e por tudo Deus seja louvado. Amém! Deus preparou um dinheiro na igreja, há um tempo atrás. Nós fizemos um anexo para colocar os doentes em tratamento de câncer. Todos os que têm câncer e que estão precisando de um atendimento, vão para Barretos. Chegando em Barretos, eles têm lá a casa para eles, tem comida, tem 20 irmãos que é voluntário para preparar a comida para eles. Tem um grupo de irmãos que sai de caminhonete para as fazendas, busca laranja, abacate, o que tiver. Batata doce, o que tiver, traz e leva para a Irmandade comer. Tem irmão que leva caminhão de abacaxi, tem outro que leva caminhão de melancia. E vai dando. E aquilo é uma fartura, não falta nada. Não falta nada. E eles vivem felizes.
Tomo 3 refeições por dia, cedo, à tarde e à noite. Tomo refeição, tomo suco de laranja. Carne não falta, carne à vontade, porque Deus prepara os irmãos que matam os boi e manda o boi inteiro para nós. Tem outros que matam porco, manda o porco inteiro para nós. Tem irmãos que lá desossam os ossos e prepara boi para cozinhar, para sair da cozinha, já vai preparando para Deus para a Irmandade. A Irmandade não passa fome de nada. E agora nós estamos fazendo uma outra, essa é a antiga. A antiga já está funcionando há uns 6, 7 anos. Agora começamos há um ano atrás uma outra construção, para 190 leitos. É maior do que qualquer hospital de cidade grande. Então, os irmãos foram lá e começamos. Vamos pegar dinheiro para construir. Preparamos os dinheiros, veio um recurso de São Paulo, puseram lá R$5.500. Puseram do Caixa do Gás. 5.500.000. E foi. Então, quando começou a construir, era para aquele dinheiro começar a baixar. Aconteceu o contrário. Em vez de abaixar, o dinheiro subia. De 4,5 milhões que mandaram, foi para 5,5, foi para 6,5, foi para 7,5 e a obra está na metade. Glória a Deus! Dá um nome aí, E os pedreiros estão trabalhando dia e noite, e o dinheiro está no caixa para pagar. Fala o pedreiro, fala, vou sair, está aqui, paga todos, não falta nada. Irmão, isso é Deus, só tem nome na obra de Deus isso aí. Só na obra de Deus que tem essas coisas. Então eu agradeço a Deus por esses milagres, por essas obras, e Deus que abençoe a todos. Deus seja louvado. Amém. Misericórdia que o Senhor teve da minha alma, me chamando a este santo caminho, cruzeiro da minha mocidade. E guardou, preparou minha esposa, selou a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. E depois, ainda bem jovem, me colocou, já no ministério, foi ordenado no Ministério da Obra de Deus com 25 anos de idade. Com essa já são 33 assembleias, 33 anos, eu já falando sobre a graça de vir participar das reuniões. O Senhor vem nos guardado, nos ajudado, nos abençoado. E certo é que eu e todos nós temos muito mais do que agradecer do que o que pedir, não é verdade, irmãos, pela grande obra de amor. Eu trouxe saudações da nossa Irmandade, lá da nossa região, ali da região de Parnaíba, do sul do Piauí, onde Deus preparou de estar, domingo das Aves, na abertura, fazendo a abertura da Central de Bom Jesus, no sul do Piauí, desta Irmandade. Todos eles eu trago e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. O nosso Deus opera maravilhas e sinais, irmão. Coisas que transcendem verdadeiramente, às vezes, o nosso entendimento com as coisas possíveis. Deus fez uma obra, irmãos, já há 15 anos atrás. Deus preparou de fazer uma viagem, fiz uma viagem, irmão, e fui a um dos países da Europa, um país muito, sociedade muito, irmãos, até de uma certa forma fechada. Eu passei, naquele período, no dia anterior, aliás, no dia que nós vimos, aqui nós vimos na madrugada, né, no dia seguinte, mas no dia que nós estávamos por voltar, uma irmã ligou na casa que nós estávamos hospedados, e ela pediu se podia fazer uma visita na casa dela. O servo de Deus me falou, ei, irmão, o irmão que sabe, se Deus preparar, nós vamos sim. E fomos visitar aquela nossa irmã, era um final de tarde. Chegamos lá, ela estava em pranto, mas ela estava num pranto mesmo, muito choro. E ela, tadinha, eu vi que ela foi pega até de uma certa maneira de surpresa, não chegar a encontrar ela chorando tanto, ela pediu perdão, nos recebeu. E como nós a vimos chorar, ela pegou e falou, os irmãos perdoam, mas eu tenho um motivo de estar assim. E aí ela contou, irmãos, pelo que eu percebi, aquela irmã de uma família muito simples no interior do Paraná, e casou com um moço, enfim, muito inteligente, estudou, cresceu profissionalmente, mudou para a Inglaterra, e eles moravam lá. E o irmão dela estava passando necessidade aí, músico, pai de 2 filhinhos, estava vivendo uma vida difícil, passando necessidade. E eles mandaram um recursozinho para ele ir para lá, trabalhar, para ganhar um dinheirinho, pagar os débitos, enfim. E ele foi, de circunstâncias por falta de instrução, eu não sei, irmãos, porém quando ele chegou em Portugal, ele foi fazer uma conexão, ele caiu num laço dessas quadrilhas aí de aeroporto. E eles venderam para ele um documento falso para ele entrar na Inglaterra, garantindo ele que com aquele documento ele não ia ter rosto nenhum, problema nenhum. Ele pegou esse dinheiro que deu, pagou aquilo lá e certo é que ele foi preso ainda no aeroporto de Londres.
e prenderam ele, esse tipo de crime, de transgressão, não tem direito à fiança, nem à diplomacia, não tem direito a nada disso. Ele foi preso, recolhido com presídio, irmãos, e ele estava preso há 1 ano e meio, e desde quando ele estava lá com eles, tá, irmão? E o choro dela é porque tinha sido publicado que houve uns presos que tentaram suicidar-se lá, e o irmão dela era um dos que tinha tentado suicidar-se. E era por isso que a nossa irmã estava chorando, porque o irmão preso tinha tentado suicídio, não tinha como sair daquela situação. E deu uma dó da serva de Deus. Nosso irmão também falou que ele era bem simples. Bem, oramos, uma causa difícil, né? Impossível aos nossos olhos, oramos. Despedimos da nossa irmã e fomos embora. Nós precisávamos congregar. Nós íamos sair às 4 horas da manhã. À noite congregamos. Irmãos, e quando chegou, isso aqui é contado, irmãos, os irmãos para ver a fidelidade, a eficácia da palavra de Deus, que Deus manda, irmãos. Aquela noite Deus mandou aquela palavra que fala da liberdade que temos em Cristo Jesus, né? A liberdade que Cristo Jesus nos trouxe. E nessa linhagem bem espiritual da liberdade que Cristo Jesus nos trouxe, o Senhor começou, foi a linhagem da palavra, foi a liberdade, virtude que emana de Deus, que Deus muito se compraz nela, né? E o Senhor começou a falar na palavra que Deus não criou prisões, Deus não tem prazer em cárceres, o prazer de Deus está na liberdade. E foi falando que a liberdade, ela tem o seu canto, ela faz os seus caminhos. A liberdade, ela não paira diante dos altos montes, das montanhas, ela não pasma diante dos abismos, né, dos valados. Ela é a liberdade, a virtude de Deus. E o Senhor falava assim, irmão, naquela palavra: como tudo que é de Deus tem inimigos debaixo do sol, a liberdade também tem os seus inimigos. Tem os que perseguem a liberdade, né? Os espíritos imundos que perseguem o verdadeiro dom de Deus em liberdade, né? E o Senhor falava, e às vezes esta perseguição é tão desleal que é semelhante ao que acontece entre o passarinho e o passarinheiro. É tão desleal isso, porque o passarinho, ele é irracional. O passarinho vive pelo instinto, come pelo instinto, tudo dele é pelo simples instinto, não é racional, né? O passarinheiro não, ele é racional, né? O passarinheiro, ele raciocina, ele maquina, ele prepara o alçapão, ele prepara a isca. E ele não faz isca de fruto verde, ele faz de fruto maduro. Fruto maduro tem mais aroma, fruto maduro atrai mais o instinto do passarinho, né? E isso é desleal. O Senhor falava, isso é desleal. Mas o Senhor falou, mas hoje essa palavra é a palavra da liberdade. Então a liberdade fará a sua obra que ela veio a fazer nessa noite entre nós, né? E o Senhor falou assim, irmão, ele disse o Senhor, nessa noite, até esta noite vai ouvir o canto da liberdade. Antes que o dia amanheça, a liberdade cantará o seu cântico em cima desse oceano Atlântico, bem alto. Foi a linhagem da palavra. Quando terminou, os irmãos sabem que lá não tem banco, são cadeiras, né? Quando terminou o culto, a minha esposa me chamou assim, falou para mim, Raimundo, você pôs atenção no que você pregou? Eu falei, não pus. Eu pus, foi a inspiração que Deus me deu. A palavra foi a inspiração de Deus. Você está preocupada? Eu falei para ela, eu estou. Você esqueceu que nós visitamos aquele irmão agora à tarde? A situação que é que o irmão dela está, que prisão ele está. Ela falou assim, aquele irmão estava sentado numa cadeira à frente da minha, e ela falou só instante, falando baixinho, é vitória. Eu falei para minha esposa, você está preocupada com isso? Eu não preguei para ela. Se lhe consola, saiba que eu não pensei nela, do irmão dela, me dei à frente a visita. Não me dei à frente nada, eu preguei a palavra na singeleza e na inspiração do Espírito. Então fique em paz. Eu não estou preocupado, pode ficar em paz. Aí viajamos, irmão, 4 horas da manhã, só que o meu voo era para Lisboa fazer uma conexão, e eu fui para Fortaleza, que era perto de Teresina, né? É 600 quilômetros. Só que eu cheguei em Teresina no final do dia, em Fortaleza no final do dia, eu peguei um ônibus, rodei a noite inteira, né? Cheguei em Teresina no amanhecer do dia, de Fortaleza a Teresina à noite, viajando, cheguei no amanhecer do dia. O irmão falou, não, quando o irmão entrar em casa, me avisa para nós ficarmos. Tá bom, querido. Quando ele entrei em casa, eu liguei para ele, falei, pronto, irmão, estamos em casa, chegamos em paz. Aí ele brincou, falou, agora? Eu falei, irmão, é difícil, né? Fizemos um voo para Fortaleza, mesmo de ônibus. Eu estou brincando, irmão Raimundo. O irmão lembra da irmã que nós visitamos? Antes de ontem já, né? Eu falei, sim, irmão, eu lembro. Ele falou, pois é, irmão Raimundo, ontem aconteceu algo inexplicável para nós. O irmão dela Glória a Deus. Estava meia-noite na cela, chegou o guarda, o guarda da prisão, abriu a cela, olhou para ele e falou assim, não pergunta nada, sério. Glória a Deus. Aleluia. Seguiu o guarda até a administração do presídio. Quando chegou lá tinha uma outra pessoa,
O guarda falou assim para ele: esta é a tua passagem de volta. Ele vai te levar até o aeroporto. Não pergunta nada. Vai embora em paz. A passagem deles era Londres, São Paulo, com extensão para Curitiba. A irmã falou: antes que o irmão chegasse no Brasil, ele já estava no interior do Paraná. Já ligou para nós que Deus fez um milagre, não sabe como, mas estava livre daquela. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, uma aflição que passei, na verdade sabe que o Bombilho está conosco ali em Teresina, meu Bombilho conhece a minha comum congregação. No ano de 2014, nós fizemos uma reforma naquela igreja, se fez necessário, e na reforma, irmãos, no carnaval de 2014, nós começamos cedinho, 6 horas da manhã, e entre nós tinha um irmão, o Hélio, esses homens altos, fortes, um gigante para trabalhar, né? Esses homens vestos ao trabalho, alegre, feliz, casado, 2 filhinhos lindos. E ele estava em cima da laje do lado frontal, isso foi em 2014, e ele foi subir na fachada para fazer o serviço. Ele subiu numa escada de alumínio. Só que a escada de alumínio que ele estava usando, ela estava sem aquela sapatilha de borracha que vai no pé. E o pé da escada ficou em cima de uma extensão, irmãos. E à medida que ele subiu, ele muito forte, foi cortando o pé, o alumínio foi cortando a proteção da extensão. E aquele irmão recebeu uma descarga elétrica tão grande, que ele caiu de costas, vai de uma altura de uns 4,5 metros, ele caiu de costas e pranchou no chão. E quando foi uma queda muito grande, né, irmão, toda desfaleceu, apagou. Nós ouvimos o barulho, correram lá e estava desfalecido. Nós nos apavoramos, era 7 horas da manhã, era na terça-feira isso. Nós nos apavoramos com aquela situação lá. E nosso outro ancião, meu companheiro lá, que o Monteiro conhece, é médico, naquela época ele era cooperador. E ele subiu lá em cima, o Monteiro subiu lá em cima. Ele começou a fazer os procedimentos médicos cabíveis naquela situação, começou a massagear ele e tentar reanimá-lo. Mas ele não voltava, uma hora o Monteiro olhou para mim, pelo micro que tinha sido tirado. O Monteiro cansou, baixou assim a cabeça, olhou para mim e falou: Raimundo, ele foi. Não tem mais retorno. Glória a Deus. Aí começou um pranto, sabe, irmão? O irmão desses que todos amam, começou um pranto, começou a chorar dentro da igreja. As irmãs da cozinha vieram, começou aquele pranto tão doído. E aquilo pesou uma responsabilidade tão grande sobre mim. E eu chamei a todos aqui para frente do púlpito. Falei: irmãos, vamos orar. Vem todos aqui, abrimos uma oração e ajoelhamos. E começamos um clamor muito grande diante de Deus. Morto lá em cima. Irmãos, e até o irmão Victor desceu, o corpo ficou lá. E numa certa altura da oração, o irmão foi com um grito, né, de desespero. A expressão que eu vou falar aqui para a verdade foi o que saiu na oração. Na oração, o senhor deve falar assim: eu falei: Senhor, hoje é terça-feira de carnaval. Falei: hoje, Senhor, a morte pôs o seu banquete macabro de norte a sul do nosso país, de leste a oeste, ceifando vidas. Mas esse teu servo não veio aqui para perecer a vida, ele veio trabalhar pela vida. Então deixa que a sua partida, Senhor, seja um prato para a morte decidir colocar mais um sobre o seu banquete macabro da terra. Irmão, quando foi pedido assim, Deus levantou o seu servo. Glória a Deus. Perante todos nós, aqui na congregação do aeroporto. E ele sentou, irmão. E quando nós ouvimos, foi uma alegria tão grande, irmãos, e nós correndo para lá, e todos queriam abraçar ele. E o irmão Vitor, como é médico, me chamou. E antes, irmão, perdão, eu atropelei aqui uma parte. Antes disso, ele deu uma parada, né? O irmão Vitor falou para mim: irmão Raimundo, ele deu uma parada cardíaca. Gritou lá. E dessa parada cardíaca, o irmão Vitor massageou ele mais 14 minutos. Quer dizer, irmão, é tempo suficiente para faltar oxigênio no cérebro, para ter sequelas para sempre, porventura, né? E o irmão Vitor me chamou e falou: irmão Raimundo, ele teve uma parada de quase 15 minutos, irmão Raimundo, ele tem que ir para o hospital, ele tem que ficar em observação. Eu falei: irmão Vitor, irmão, é profissional, é médico, proceda como convém. Ele falou: vou levar ele no hospital. E levou ele no hospital de Teresina e colocaram ele sob observação. Ele ficou bem hora, chamou o irmão Vitor e falou assim: irmão, você acha que hoje, no feriado, eu que vim para trabalhar no vou ficar no banco do hospital? Não, leva para a congregação, me tira daqui. Aleluia. O irmão Vitor levou ele para a igreja. Não, irmão, ele não tem condição de trabalhar. O irmão, irmão, senta aí, irmão, não me levanta daí. Aí passou meia hora, ele me chamou assim: irmão, pelo amor de Deus, me libera. Eu estou aqui para trabalhar na obra de Deus. Eu falei: irmão, conta para mim o que aconteceu. Ele falou: irmão, eu não vi nada. Eu apaguei na descarga elétrica, eu apaguei. E daí eu vi uma mão como um gorila, né, me catar pelo meio como uma criança cata o bichinho de pelúcia e saiu me levando. Mas eu ouvi um clamor muito alto, muito grande. E naquele clamor eu vi que uma mão chegou e tomou o pulso daquela mão que me levava, até que ela me soltou, apertou até que ela me soltou. Na hora que ela me soltou, eu vi os irmãos orando lá embaixo. Então não deixe eu trabalhar. Eu falei: vai trabalhar, irmão. Ele vai. Trabalhou, está lá, os filhos já estão mocinhos, tem saúde, e nós estamos glorificando a Deus. Grande. Nós tínhamos um porteiro ali, irmão,
irmãos. E o nosso porteiro, Montônio, ele tinha uma chacrazinha ali numa União, de União descendo para Lagoa Alegre, para aqueles lados lá. E ele gostava daquela chacrinha dele. E ele passava numa comunidadezinha que tem lá dentro, um lugarzinho seco, onde eles vivem, a comunidadezinha vive de um poço artesiano que tem lá. E ele passava lá e tinha uma pessoa lá, uma senhora, já com a idade madura, com leucemia. E ela estava na fase final de leucemia. E ele falava para ela da salvação em Cristo Jesus. E um dia chegou lá em casa todo contente, falou, irmão, ela pediu o batismo. Pediu batismo, Antônio? Tá bom, vamos lá batizar ela. E fomos, chegamos lá uma tarde de verão, quente, seco, extremamente seco, mas era domingo. Quando nós chegamos lá, ela só arquejava dentro de uma rede, um lugar, uma casa de miséria, e ela dentro daquela rede imunda, arrastando o chão, tadinha aí toda, consumida por aquela enfermidade. Eu cheguei e despertei ela, daí falei com ela e percebi que ela estava convertida. E eu levei o cantinho, mas o irmão não havia falado a eles que o batismo era por imersão. Eles achavam que era por aspersão, um pouco d'água na cabeça. Quando eu falei, irmão, tem que batizar, fazer a imersão. Ah, não tem água. E a pessoa que estava lá, responsável pelo poço artesiano, pela caixa d'água, tinha saído lá para uma diversão. Irmão, você certo que não tinha água, me falaram que não tinha água. Eu falei, tá bom. Os irmãos fiquem aí com ela, minha esposa estava junto, e eu vou ali. E eu fui ao cantinho no pé da caixa d'água. Eu comecei a falar para o senhor, 5.000 litros d'água tem aí. Não há nada que possa impedir uma alma que crê de renascer em Cristo. Prepara o batismo dela. E eu armando o tanquinho, uma dessas piscininhas, chegou um homem, padrão meio diferente, do biotipo lá. Aí ele chegou e falou assim para mim, mas bem dessa expressão, que faz isso aí? Eu falei, eu estou armando um tanquinho para fazer um batismo. O batismo da dona Francisca. Ele falou assim, ela está mal. Eu falei, ela está mal. E ela falou para mim que quer ser batizada para um dia ver a face de Deus como ela é. Falei para ele. Ele falou, muito importante, continua a tua parte, não tem chave, mas eu só volto aqui com uma chave. E ele saiu, me alegrou, eu nem olhei para ele. Continuei, rapidinho ele voltou, ligou, estava 1.000 litros d'água, encheu o tanquinho numa festa. Aí os filhos trouxeram ela na cadeira, naquela tarde ardente, de sol ardente, ela na fase terminal, e tudo, e colocaram ele ali, e a esposa abandonando ela com um papelão, um pedaço de papelão, e ela fazendo gestos e mortes. O irmão chegou a dar a palavra, o Senhor começou a dar a palavra de salvação, uma palavra bonita. Eu me esqueci dela. Quando eu olhei, num instante eu olhei assim, a esposa falou, ela não vai alcançar, ela está desfalecendo. Eu pedi minha esposa falar, ela realmente estava com os olhos virando, aquela situação da hora chegada. Encerrei a palavra, os filhos já chorando, começaram a chorar. Eu falei, tragam ela rapidinho. Era dessas piscininhas baixinhas. Sentaram ela, falei, segurem, que ela não está em condição de sentar. É a vossa mãe, segura um do lado, outro do outro. Irmãos, eu pus a mão na cabeça dela, fiz uma oração de 1 minutinho, só pedi para o Senhor escrever o seu nome no livro da vida. E libertará a sua alma. Só foi pedido isso e eu a batizei. Quando eu a batizei, aqui os filhos ajudando, chorando, que eu trouxe de volta, eu olhei para ela, para o rosto dela, para ver se ela tinha desfalecido. Ela levou a mão assim, calmamente, tirou um excesso de água do rosto, olhou para mim e deu um sorriso. Eu sorri para ela, falei, irmão, está bem? Ela falou, estou. Está tão bom esse lugar. Aí ela falou para mim, posso ficar aqui? Eu falei, pode. A irmã é a grande convidada do banquete da vida nesta tarde. Ela falou, me solta, filho. Mandou um filho soltar, mandou o outro soltar. Ela ficou sentadinha, distribuindo vida, no sorriso, no olhar. Nós demos continuidade, encerramos o batismo, ela levantou sozinha e foi andando liberta. Seus próprios pés, voltou para sua casa cheia de vida e da graça do Filho. Então são muitas obras, irmãos, que o Senhor nos tem feito contemplar. Agradeço a Deus por estar aqui com a nossa irmandade, obra das vossas orações. Dou graças a Deus por essa oportunidade de contemplar a vossa face. O nome santo do Senhor seja louvado. Minha casa. Foi no ano de 91. Eu era auxiliar de jovens na minha comum congregação lá na Vila Endres, em Guarulhos. Chegou um servo de Deus e disse assim, Isaías, o que você está fazendo? Nada. Eu e o teu irmão Josias, está aí? Não está fazendo nada. E esperando um sábado. Ele pegou, chamou eu e meu irmão para poder ir até a região de São Miguel Paulista. E na casa de uns clientes deles antigos, na qual ele vendia cama, mesa e banho e enxoval nas casas. Aí nós pegamos, vamos, não estou fazendo nada, vamos sim, vamos. Aí nós fomos indo do carro, conversando, brincando, ouvindo os hinos. Aí quando ele pegou a Assis Ribeiro, lá em São Miguel, ele parou num determinado lugar. Aí ele parou, ficou olhando para mim, para o meu irmão. Aí eu olhei para ele e disse assim, servo de Deus, o que aconteceu, irmão Antônio? O carro quebrou? Ele falou, não. O que aconteceu? Fala para mim. Não, preste atenção vocês dois, ele disse para nós. Presta atenção vocês dois. Aonde nós vamos é um centro de macumba, é uma tenda de umbanda, temida e respeitada na zona leste de São Paulo. Eles não gostam de crente, odeiam crente. Portanto, ao chegar lá, vocês não falam nada, vocês não dão glória a Deus, não cantam hino, não fazem nada. Ficam quietinhos. Eu falei, não, irmão Antônio, fica em paz.
Nós estamos aqui, eu e Josias. Nós vamos ficar aqui, vamos vender lá. Nós estamos só passeando só. Fique em paz. Tá bom. Entrou, andou mais um pouquinho, entrou numa rua e parou um carro. Desceu, nós descemos também. Aí chegou no portão, ele começou a gritar. Seu Luiz! Seu Luiz! A bater palma. Seu Luiz! Aí saiu uma senhora. Glória ao nome do Senhor. São a senhora. Aí ele olhou, a senhora olhou. Pois não, quem quer falar com o seu Luiz? É o irmão Antônio de Guarulhos. Eu vim aqui, preciso vender umas peças aí. Faz tempo que eu não venho aqui, tem umas peças para vender, preciso de dinheiro. Na brincadeira, na simplicidade. A mulher olhou de novo. Quem está aí? É o irmão Antônio de Guarulhos, ele respondeu. Aí a irmã falou assim, a paz de Deus. Aí falou a paz de Deus. O servo de Deus começou a chorar, 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 chorar. E não parava de chorar, e não parava de chorar. E aí eu olhei assim e falei, irmão Antônio, para de chorar, irmão Antônio. O irmão veio vender alguma coisa aqui. O irmão tá chorando, parece brincadeira. Que é isso? Aí ele fazia sinal para nós, queria dizer alguma coisa para nós, mas não conseguia. Glória ao nome do Senhor. Não conseguia falar para nós. Aí um dado momento a serva de Deus chegou no portão, saudou nós com a paz de Deus. Falou, vamos entrar, o meu esposo está aqui. Daqui a pouco ele vai sair do banheiro, que está tomando banho. Ele recebe os irmãos, pode entrar. Aí nós entramos na sala, sentamos no sofá. Bendito é o nome do Senhor. Aí o irmão Antônio ainda chorava, ainda falava, irmão Antônio, para com essa brincadeira, irmão Antônio, volta na casa dos outros. É feio isso. Mas ele fazia sinal, queria conversar conosco. Mas nós não entendíamos. Eu e meu irmão estávamos no pensamento. Ele disse que ia passar no centro de Macumba, numa tenda de Umbanda. Glória ao nome do Senhor. Eu acho que de certo ele passou na casa de uns irmãos primeiro, para depois ir para lá. Então tá bom, ficamos em paz. Aí o irmão saiu do banheiro, chegou, abraçou ele, foi aquela choradeira. Glória ao nome do Senhor. Foi aquela choradeira. Ei, irmão Antônio, quanto tempo que o irmão não vem para cá? 3 anos se passou da última vez que o irmão veio aqui. Irmão, lembra da última vez que o irmão veio aqui? Glória ao nome do Senhor. Irmão, lembra? O irmão estava aqui nesta sala, anunciando esta graça maravilhosa. Anunciando essa graça bendita, gloriosa e maravilhosa. A minha esposa, a minha cunhada e uma vizinha aqui do lado. Eu cheguei até você. Um pouquinho antes, voltando, eu estava na cozinha, tomando uma bebida quente e uma lata de cerveja. O Espírito se apoderou de mim e entrou de mim. Eu cheguei até a sala, apontei o dedo na tua cara e disse assim, cala tua boca, cala tua boca, quem manda aqui nesta casa sou eu. Quem manda aqui nesta casa sou eu. Eu não preciso da porcaria do teu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu não preciso da porcaria do teu Deus. Bateu a mão no bolso e disse, eu tenho condição financeira boa, tenho dinheiro no banco, tenho carros da garagem, tenho casas alugadas, não preciso do teu Deus. Se você quer vender as suas coisas, pode vender. Mas se você quiser falar da porcaria do teu Deus, a porta da casa é serventia na rua, pode ir embora. Glória ao nome do Senhor. Você abaixou sua cabeça, começou a chorar e foi embora. Nem se despediu de nós. Passou 3 anos, glória ao nome do Senhor. Passou 3 anos. Aí chamou a filhinha dele, Ruth, vem cá, Ruth. Já tá no quarto, viu a menina bonita, de 11 anos de idade. Pegou, levantou a camisa dela, as costas dela estavam cheias de cicatrizes. Glória ao nome do Senhor, cheio de marca. Nossa, quem foi o bruto? O homem mau que fez isso. Calma, irmão Antônio. Este aqui foi o princípio da obra de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Este foi o princípio da obra de Deus na nossa vida. Na qual, quando você foi embora, do lado da nossa casa, tem uma família da congregação cristã do Brasil também, que por motivo da fraqueza, da ilusão deste mundo, os prazeres desta vida, os prazeres desta carne, pararam de congregar, fraquejaram. Parou o pai, mãe, os irmãos, todo mundo parou de congregar. Mas lá dentro tinha um anjo de Deus chamado Isabel, também de 9 anos de idade, glória ao nome do Senhor, na qual todo domingo esta criança ia para a reunião de jovens e menores. Pai, a mãe, os irmãos parou, mas esta criança não parou, glória ao nome do Senhor. Essa criança serviu ao Senhor, na prova, na luta, estava ali congregando, bendito é o nome do Senhor, na qual quando você foi embora, no próximo domingo, a minha filha Ruth, que na época também tinha 9 anos de idade, acordou cedo, estava brincando no quintal, e ela ouviu a Isabel falando assim, a paz de Deus, mamãe, a paz de Deus, papai. Estou indo para a reunião. Glória ao nome do Senhor. Aí a mãe respondeu, amém, amém, filha, vai com Deus. Aí a Ruth escutou, o muro era baixinho. Ela falou, nossa, Isabel, onde você vai, Isabel? Você está tão bonita. Olha, Ruth, eu sou crente da congregação cristã do Brasil. Eu estou indo na congregação servir ao meu Deus. Aprender a orar a oração do Pai Nosso, a oração individual. Glória ao nome do Senhor. A oração que alavanca do crente, que levanta a nossa alma, alegra o nosso espírito. E lá Deus manda a sua palavra e fala com a nossa alma, alegra a nossa vida, a nossa alma, a nossa família. Cantamos louvores ao nosso Deus. Nossa, que bonito, Isabel. Vai lá,
Quando você voltar, eu quero ouvir o que aconteceu na tua igreja. A Isabel foi, voltou, a Ruth já estava debruçada no muro. Me fala, Isabel, o que aconteceu hoje? Olha, hoje eu recitei esse versinho, tal capítulo, glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu recitei, cantei tal hino, Deus mandou a sua palavra. E a Ruth começou a chorar. Começou a chorar, se alegrou muito da presença de Deus, aleluia, alegrou muito da presença de Deus. O senhor Luiz, sendo pai de santo, membro daquela centro espírita, glória ao nome do Senhor, gritou e disse assim: Ruth, vai para dentro, eu não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque, vai para dentro. Batia nela e colocava ela para dentro. Passou o primeiro domingo, o segundo domingo, da mesma forma, o terceiro domingo, da mesma forma. Aí após ele ter batido na criança, na Rutinha, ele parou, pensou: nossa, será possível que eu não vou separar essas duas? Contratou o pedreiro, foi no depósito, comprou material, levantou o muro bem alto para separar as duas e conversar. Mas está aonde aqui na terra existe alguém que pode impedir o operar de Deus? Aonde? Glória ao nome do Senhor. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele não pede licença para ninguém. Ele entra, faz a obra e o seu nome é glorificado. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus, que na qual Ele fez essa parte, contratou o pedreiro, levantou o muro bem alto. Glória ao nome do Senhor. Aí ele pegou e foi para casa. No outro domingo, Isabel foi sair para a reunião. Viu o muro bem alto. A tristeza entrou no coração. Uma angústia entrou no coraçãozinho dela. Ela foi para a reunião de cabeça baixa. Glória ao nome do eterno Deus. Da qual, quando ela chegou na reunião, para a surpresa dela, Deus preparou várias mocidades de vários lugares. Foi uma busca de dons. Surpresa, Deus abençoou muito. Selou várias crianças, moços e meninos. A irmandade com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Deus fez uma grande obra, na qual aquela angústia, aquela tristeza que estava no coração da Isabel, Deus tirou e colocou alegria. Bendito é o nome santo do Senhor. Na qual Isabel acabou o culto. Ela saiu pela calçada sentindo a casa dela e começava: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E não parava. Bendito é o nome do Senhor. Na qual, quando ela chegou no portão da casa dela, ela falando glória a Deus, aleluia, ela abriu, entrou. Quando ela entrou para dentro da sua casa, antes de tocar na fechadura da porta da sala, a Ruth estava no centro de Macumba, num pé de goiaba, dentro lá em cima do galho, e dizia assim: Isabel, Isabel, que luz bonita está em volta de você, aleluia. Que luz bonita está brilhando em volta de você. Me conta, o que aconteceu hoje na reunião? Meu papai não está em casa, hoje ele não me bate. Pode falar, eu quero escutar, eu gosto de escutar, aleluia. Bendito é o nome do eterno Deus. Da qual essa menina começou a contar. Isabel falando com a Ruth. Deus, por sua infinita misericórdia, visitou o coração da Ruth, visitou o coração da Isabel, e as duas começaram a chorar, e não se controlava, e dava glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. De repente o seu Luiz chega na rua com um pacote de carne, abre o portão, vê a sua filha da árvore chorando, olha para o quintal do vizinho, viu a Isabel chorando e conversando com ela. Ele entrou o espírito de uma fúria no coração deste homem, na qual ele gritou: Ruth, eu já não falei que não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque? Para, desce daí! Desce daí, glória ao nome do Senhor. Na qual ela desceu chorando, sentindo a presença de Deus. Entrou uma fúria, um espírito no coração daquele homem. Na qual ele pegou a mangueira, começou a bater, e dizia: não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque. Vai para dentro. A menina correu, soluçando, correu para dentro da sua casa. A Isabel do outro lado do muro, contemplando aquilo, começou a chorar. Correu para a sua casa, entrou no seu quarto, dobrou o joelho e disse assim: Senhor, nós não estamos fazendo nada de errado, Senhor. Por que o tio Luiz está batendo tanto nela? Senhor, faça justiça, glória ao nome do eterno Deus. Faça justiça, Senhor. E entregou na mão de Deus. Deus ouviu a oração da Isabel, glória ao nome do Senhor. Da qual, do outro lado do muro, o seu Luiz ainda, possuído de um espírito tenebroso, ainda pegou o machado, cortou o pé de goiaba, picou ele em vários pedaços e jogou no terreno baldio do outro lado da calçada, da avenida, e foi passando esses dias. A Isabel parou de brincar, a Isabel parou, glória ao nome santo do Senhor, de sorrir, de se alimentar, de beber água. Foi entrando uma preocupação no coração do pai e da mãe, na qual foi passando os seus dias. Conforme a árvore ia se secando do outro lado da rua, a Rutinha também ia se secando na cama. Entrou o desespero no coração do pai. Aí ele lembrou, quando ele bateu a mão no bolso e disse: eu tenho condição financeira, tenho dinheiro no banco, tenho carros na garagem,
tenho casas alugadas, eu não preciso da porcaria do teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí ele correu, usou os seus recursos, correu benzedeiro, curandeiro, feiticeiro, idólatras, pagou o melhor convênio de São Paulo, Golden Cross, mas ninguém descobria o que a menina tinha. Bendito é o nome do Senhor. Ninguém descobria, aleluia, porque quando Deus quer fazer uma obra, ninguém entende, ninguém sabe, ninguém compreende, porque o operar de Deus é um mistério na vida do ser humano na terra. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele não pede licença para ninguém, Ele entra e o nome dele é glorificado, aleluia. Da qual ele desesperado, os médicos fizeram uma reunião, chamou o pai, chamou a mãe e disse assim: pai, mãe, deixa a Ruth aqui internada esta semana, está vindo um médico de outro país para poder examinar ela, um especialista dessa situação. Bom, quem sabe ele vai descobrir o que ela tem. Ela vai ficar internada aqui esta semana, tomando medicamento, aí vocês vão para casa. Assim que nós tivermos a notícia, nós avisaremos você. O pai olhou para a filha chorando, a mãe também, despediu da filha e foram embora, triste, angustiado. Glória ao nome do Senhor. Passou 3 dias, a Ruth morreu no hospital. Glória ao nome do Senhor. Foi uma tristeza que tomou conta de todo mundo. Aleluia. Uma tristeza tomou conta de todo mundo, da qual muitos entrou em grande aflição. Aí fizeram o preparativo do enterro lá no centro de Macumba, na zona leste de São Paulo, na qual no dia do velório havia várias pessoas, várias meninas, crianças, e uns diziam: por que Deus? Por que Deus? Por que tu não levasse um homem bandido, assassino, um velho, um idoso, doente? Por que levar ela? Ela tinha 9 anos de idade, tinha a vida toda pela frente. Por que Deus? Por que? Glória ao nome do Senhor. E era só essa pergunta. Era uma multidão daquele recinto para prestar homenagem àquela criança. Do outro lado, a Isabel, o servinho de Deus, o anjo de Deus, pegou, catou o seu véuzinho, colocou debaixo do braço e foi, catou o idade, colocou debaixo do braço e foi em direção ao velório. Chegou lá, o seu Luiz estava na porta do velório. Ela olhou com simplicidade para cima e disse: tio Luiz, deixa eu dar meu último adeus à minha amiguinha Ruth, deixa eu contemplá-la pela última vez, eu não vou ver mais ela. Ele ainda, possuído de um espírito, disse assim: vai lá, agora você não fala mais da porcaria do teu Deus, pode ir. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele afrontou o nosso Deus. Ele afrontou o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aí ela pegou, foi entrando. E aí ele disse: vai, entra, eu estou aqui no portão. Vou ver você. É para você ver e voltar. É para ir, ver e voltar. Eu não quero que você demore 1 minuto lá, porque eu odeio crente. Aleluia. Bendito é o nome do eterno Deus. Eu agradeço a Deus da qual ela foi entrando. Foi entrando. O pessoal foi abrindo passagem. Aquela multidão, ela foi entrando como se fosse um delegado, um capitão, um general, alguém importante, entrando no recinto, abrindo passagem. Ela chegou até a urna, até o lado do caixão, contemplou a Ruth, começou a chorar. Glória ao nome do Senhor. Ela pegou, abriu os bracinhos, puxou o véu, abriu o véu em nome do Senhor Jesus e guiado pelo Espírito de Deus. Colocou na cabeça, dobrou o joelho em terra, dentro do centro de Macumba, guiado pelo Espírito de Deus, e começou a orar. Todos fizeram silêncio. Ela dizia assim: Senhor, Deus que criou o céu e a terra, Deus da vida, Deus da morte. Olha aqui, Senhor, a minha amiguinha Ruth, ela está morta. Era a única amiguinha que eu tinha na terra, Senhor. Era a única da qual eu conversava das coisas que é do céu, as coisas santas. Nunca conversei sobre o vestido, sobre a boneca, sobre a moda, sobre o brinquedo ou o sapato. Sempre foi na reunião, Senhor, recitativo, coisas santas, e ela gostava de ouvir. Até a tua palavra ela gostava de ouvir. E um dia ela disse para mim que ela iria congregar comigo na reunião de jovens e menores. E agora, Senhor, com quem que eu vou relatar as 2 coisas? Bendito é o nome do eterno Deus. De repente, Deus tomou a linguagem, começou a falar linguagem da oração. Ou ela dizia que eu ouvia gritos e mais gritos, aqueles gritos desesperados, e todo mundo gritava. Ela pegou, começou a falar linguagem, parou de falar linguagem, começou a cantar o hino 441, eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. E ela cantava o hino e eu ouvia a gritaria. Ela acabou, encerrou o hino, encerrou a oração e levantou. Quando ela levantou, a Ruth estava sentada dentro do caixão. Todos ao redor gritavam e choravam desesperado. Ela olhou assustada e falou: Ruth, você estava morta, Ruth. Você estava morta. Isabel, dá glória ao teu Deus, que o homem de branco veio até aqui agora. Seus olhos brilhavam, pegou na minha mão, sorrindo, me devolveu a vida. As 2 se abraçou, Deus selou as 2 com a promessa. O seu Luiz, que estava lá no portão, e gritava desesperado, e dizia: meu Deus, e veio correndo até a Ruth e Isabel. Ele corria, caía, levantava, glória ao nome do Senhor. Chegou, caiu de joelho na cintura da Isabel e disse assim: me perdoa por
tudo que eu fiz, por tudo que eu falei. A partir de hoje, eu sou crente da Congregação Cristã do Brasil. Deus converteu o coração do homem da hora, aleluia! Deus converteu o coração do homem da hora, glória ao nome do Senhor. Deus converteu toda a família do macumbeiro. O centro de macumba foi fechado, o centro espírita foi desfeito. Hoje é chamada casa de oração. A família que estava parada voltou a congregar, aleluia! Hoje, eles estão lá no bairro São Pedro e São Miguel Paulista. O seu Luiz e o pai da Isabel são porteiro e estão servindo a Deus até o dia de hoje. E o nome de Deus está sendo glorificado. Senti de contar esse testemunho. E pode ter certeza, onde tiver coração duro, Deus quebra, amolece, converte e chama da graça. Continua na sua humildade, na sua obediência, na oração, e tu glorificarás o nome do Senhor. Esta obra eu senti de contar. Deus seja louvado. Alcançarei vida eterna no reino da sua glória. Agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, filhos, genros, nora, netos, por tudo eu agradeço a Deus. No ano de 2014, irmãos, no meio do ano, a minha esposa começou a ter algum sentimento de uns movimentos seu, e que eu via que aquilo não era normal. Contei para minhas filhas, e a uma delas tem uma amiga que é neurologista. Essa moça falou para minha filha: fala para sua mãe e amanhã, urgente, no hospital que eu atendo, eu vou estar esperando para conversar com ela. E assim fizemos, fomos naquele hospital, ela estava na porta nos esperando, já pegou a minha esposa e levou para fazer uma tomografia. Naquilo que fez aquela tomografia, ela veio para conversar comigo, a minha esposa não veio junto, e ela disse: tio, eu tenho que dar uma notícia para o senhor. A tia está com um tumor no cérebro, e não é pequeno. Seria bom se o senhor conseguisse uma ressonância magnética para confirmar isso que eu estou falando. Quando ela falou aquilo, foi como se o chão sumisse dos meus pés. Ela falou: eu já levei a tia para tomar o medicamento. Ela saiu, irmão, e eu fiquei ali sentado, não sabia o que fazer. Mas veio na minha frente um servo de Deus, um diácono. Eu liguei para ele e disse: irmão, eu estou aqui no hospital e foi confirmado que a Sara está com um tumor no cérebro. Ele disse: tá bom, e desligou o telefone. Irmãos, ali eu fui procurar, fez a ressonância, confirmou aquele tumor. Quando foi por volta de 10 horas da noite, aquele servo de Deus me ligou e disse: Bibinho, eu fui congregar. Orei a Deus e falei: Senhor, o que eu falo para os teus servos? Deus mandou a sua palavra em Daniel na cova dos leões, e o Senhor dizia que naquele dia Daniel desceu até o fundo da cova, viu a morte de cara a cara. Mas Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. E o Senhor dizia: vai descer até o fundo da cova, vai ver a morte de cara a cara, mas não vai morrer. É isso que Deus mandou te falar. Irmão, eu guardei aquela palavra. A minha esposa foi internada. Passou, antes dela passar pela cirurgia, ela disse para mim: Bibinho, cuida da obra de Deus, porque Deus cuida de mim. Irmãos, e ali eu vi que aquela força que Deus deu para ela passar aquela situação. Passou pela cirurgia. O médico mandou me chamar, estavam minhas duas filhas, as mais velhas, e ele disse, uma das minhas filhas mais velhas, ele disse: aqui está o tumor, eu tive que tirar todo o líquido do seu cérebro através da sua espinha, para que o cérebro murchasse, para poder abrir a sua cabeça e tirar o tumor. Me mostrou uma vasilha grande com o tumor dentro. Ele falou: agora eu vou mandar fazer a biópsia para ver o que tem nesse tumor. E nós vamos acordar 2 dias. Ela vai estar na UTI, 2 dias no quarto, sábado está na tua casa. Eu falei: tá bom, doutor. E ele foi, e eu saí com a minha filha falou: pai, e a palavra? Eu falei: fique em paz, minha filha. Ali, irmãos, eles foram acordar, fecharam a cabeça da minha esposa, foram fechar. A hora que eles foram acordá-la, ela deu uma convulsão, irmão. Naquilo que deu a convulsão, o cérebro dela começou a inchar, que eles tiveram que tirar aquilo que eles haviam colocado, porque o cérebro dela começou a sair fora da cabeça. A pressão do cérebro dela foi a 43, irmão. Ali naquela situação tão difícil, um cérebro normal parece que é 8 ou 12, uma coisa assim, o dela foi a 43. Dali ela entrou em coma. Você não quer ir lá no hospital, dar uma olhada na Sara, porque a gente fala com os médicos, não sabe as palavras dele. Ele foi lá, conversou com os médicos, olhou o prontuário dela e nos chamou. Estava ali agora minhas 2 filhas. Ele falou: Bibinho, eu vou te falar como médico, não vou te falar como irmão na fé que nós somos, nem conheci amigos que somos. Vou falar como médico. A irmã Sara pode acontecer com ela 3 coisas. Primeiro, morte cerebral e óbito. É a primeira coisa que pode acontecer com ela pela situação dela. Segundo, se ela vier a acordar, ela vegeta pro resto da vida. E a terceira, milagre. Ali, irmãos, nós vimos que aquilo que Deus falou pela palavra saiu da boca daquele servo de Deus.
Ali, irmãos, um dia, estava ali na UTI, falei com o médico tudo isso que esse irmão havia falado. Olha a comparação que este homem fez. Ele falou para mim, você sabe qual a possibilidade de uma pessoa ganhar sozinho na Mega Sena? Assim a chance da tua esposa sair daqui com vida. Esquece a tua esposa. Ali o senhor me deu de falar, doutor, eu sirvo um Deus. E sei o poder deste Deus que eu sirvo. Ele falou, todo mundo tem, cada um tem o seu Deus. Falei, tá bom, doutor. E fiquei em paz. Irmãos, ali um dia, a minha filha chegou primeiro, entrou na UTI. E quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem para ela. Quando ela saiu, ela disse assim, pai, além do problema da mamãe, tem o problema agora do Vinícius. Vinícius é o meu neto mais velho. E naquela época ele tinha 12 anos. Falei, o que tem o Vinícius? Ele deixou o computador dele ligado e escreveu um monte de palavrão, pai. Eu nunca pronunciei isso na minha casa, pai. E nunca iria admitir isso, pai. Eu falei, minha filha, não precisa você falar. É só você abrir a porta da tua casa e pôr o pé na rua. É homem, é mulher, é criança, fala cada palavrão que a gente sente vergonha de ouvir, minha filha. Não fala, não bate nele. Coloca entre você e teu esposo e fala para ele que Deus não se agradou daquilo que ele fez. E assim ela fez. Passou mais um tempo, a mesma coisa. Cheguei depois dela, ela saiu e falou, pai, eu acho que eu tô ficando louca, pai. Eu falei, o que aconteceu, minha filha? Isso, a minha esposa em coma, entubada. Ela falou, pai, a mamãe falou, chamou 3 vezes o Vinícius na UTI. Eu falei, realmente. Então você tá ficando louca. Porque quem é entubado não fala. Só que depois eu lembrei. Na palavra de Deus também está escrito. Jumento não fala, mas na palavra de Deus ele falou. Nisso chegou o Vinícius com o pai. Ela naquela alegria falou, Vi, a avó chamou você 3 vezes lá na UTI. Ele abaixou a cabecinha assim e falou, mãe, sabe por que ela chamou? Vocês não falaram para mim que Deus não se agradou daquilo que eu fiz? Eu entrei no quarto, orei a Deus, falei, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. E se tu me perdoou, Senhor, permita que a minha avó lá na UTI me chama, Senhor. Então, para ver, irmão, uma criança, mas Deus ouve a oração da criança, irmão. Ali os dias foram se passando, ela não melhorava, naquela situação, continuava em coma. A minha filha foi congregar. Naquilo que ela foi congregar, Deus mandou a palavra e dizia assim, todos nós temos um anjo à nossa disposição. E o anjo de cada um está aqui hoje. Se você crê nesta palavra, onde você pedir para o Senhor mandar o anjo, Deus vai mandar o anjo. A minha filha, naquela presença de Deus, falou, Senhor, manda o anjo na UTI, onde está minha mãe, Senhor. Manda o anjo lá. Irmão, e Deus, aquilo que ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel naquilo que ele fala. Ali, irmãos, um dia a minha filha chegando e falou para uma enfermeira que nós fizemos amizade. Ela chama Ana Paula. Ela falou, Ana, o doutor fulano, ele vem ver a minha mãe, o médico que operou a minha esposa. Ele falou, Raquel, eu não sei quantos médicos a tua mãe tem. Vem um médico aqui, ele entra, vai lá onde está a tua mãe, passa por mim e diz assim, cuida bem dela que ela vai ficar boa. A minha filha falou, médico? O único médico que nós conhecemos é o irmão lá da Pompeia, e ele só veio aqui uma vez. Ela pegou e descreveu o médico que operou a minha esposa. Ela falou, não, Raquel, este médico é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital. A minha filha teimou e também descreveu o assistente desse médico que operou a minha esposa. Falou, Raquel, já estou te falando, não é este médico, esse é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital. E ele não veio só uma vez, já veio várias vezes e manda sempre, passa por mim e fala, cuida bem dela que ela vai ficar bem. Deus cumpriu aquilo que ele falou pela sua palavra. Um dia, eu fui congregar na Vila Pompeia. Ela ainda estava naquela situação difícil. Eu cheguei, estava ali o ancião novo da Pompeia, irmão Gerson, e o cooperador, irmão Joãozinho. Eles perguntaram, irmão Bibinho, e a irmã Sara? Eu falei, só milagre. E ajoelhei para orar. Quando eu levantei daquela oração, estava lá um outro irmão, que eu nunca tinha visto, e nem lembro mais da fisionomia desse irmão. Foi a única vez que eu vi. Saudei aquele irmão e continuei no meu lugar. Quando chegou na hora da palavra, levantou aquele irmão. E Deus deu dele ler Salmo, não lembro que capítulo, irmão. E Deus dava dele pregar a palavra, e ele dizia que como que Davi recorria a Deus nas suas lutas, nas suas dificuldades. E num determinado momento ele parou e disse, pintor de parede. Eu falei, mas que isso? O que Davi tem que ver com pintor de parede? Ele é pintor de parede, qual a especialidade dele? Pintar a parede. Então ele vai numa casa, conversa, que cor que quer, ele prepara a tinta e pinta. No instante ele pinta a casa, pronto. Por quê? Porque a especialidade dele é pintura. Acabou a luz. Veio o eletricista, corre o fio e descobre que o fio arrebentou. Ele corta as pontas, descasca, emenda, passa uma fita isolante, voltou a luz. Por quê? Porque a especialidade dele é a eletricidade. E a cozinheira? Vai fazer a comida? Como que ela faz? Ela acende o fogo, coloca a panela, coloca a água, coloca o arroz, o tempero. Daqui a pouco o arroz está pronto. Por quê? Porque a especialidade dela é fazer comida. E Deus está dizendo, e a especialidade de Deus é fazer milagre. Você precisa de milagre, milagre será feito.
e voltou a pregar para a igreja. Ali, irmãos, Deus começou a abençoar. Minha esposa saiu do coma e ali começou a se recuperar. E teve um dia que ela foi para o quarto e ela com traqueostomia, sonda nasal e paralisada o lado esquerdo. Paralisou o lado esquerdo. E ali ela começou a reclamar que ela tinha um acesso no pé. E ali o médico falou para ela: dona Sara, isso não é nada. A senhora vai para o quarto, daqui a pouco eles tiram esse acesso e acabou. Para quem teve 3 vezes, falou para ela, dada como morte cerebral como a senhora teve, e a senhora voltou, isso aí não é nada. Para cumprir o que Deus colocou na boca do servo de Deus. A primeira coisa é o quê? Morte cerebral. Mas Deus não permitiu dela morrer. Voltou. Todos os... Aí nisso ela foi para o quarto, do quarto ela teve alta e foi para uma clínica. E lá naquela clínica, era perto da minha casa. Eu dormia naquela clínica. E um dia, antes dela sair da UTI, irmão, para ver o que é a palavra do servo de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu ia saindo aqui um dia de reunião, eu ia para o hospital. Eu encontrei, posso falar o nome porque Deus já o recolheu. O irmão João Santinha falou: Bibim, ué, você não vai na reunião, Bibim? Eu falei: não, irmão, eu vou para o hospital. Ele falou: o que aconteceu? A minha esposa está lá na UTI e está em coma. Ele olhou assim para o céu, baixou a cabeça e falou: Bibinho, não se preocupa, Deus não vai recolher a tua esposa. Para ver o que é, irmão, a palavra pelo Espírito de Deus, a gente guarda no coração. Ali, irmãos, a minha esposa foi para essa clínica e um dia eu saí daqui da reunião, fui para casa, tomei banho e fui para a clínica. Eu dormia lá na clínica. Era uma cama de campanha. Quando eu cheguei, aí tinha lá também uma irmã que era enfermeira e ela conversou comigo um pouco. Falei: irmã Sara acabou de dormir. Falei: tá bom, irmã, vou acordá-la, vamos orar e eu vou dormir também. E assim eu fiz, acordei, orei a Deus e deitei naquela cama. Do lado que eu estava deitado, a minha cabeça, eu enxergava o lado esquerdo dela, o lado paralisado. Quando foi 4h06, ela bateu com a mão direita, que ela tinha movimento, bateu na cama, porque ela não falava. Ela estava com traqueostomia. Ela não falava. Ela bateu, eu acordei, olhei. Primeira coisa que eu fiz: por que 4h06? Porque eu deixava o meu celular do meu lado. Todas as vezes que eu acordava, eu via a hora. 4h06. E ela fez um movimento com o braço direito. E fez assim. Eu vi que ela estava com falta de ar. Corri atrás do enfermeiro. Ele veio para fazer porque ela tinha muita secreção. Então tinha que tirar aquilo que ela tinha no pulmão. Quando ele chegou para fazer a aspiração, ele não conseguia colocar o catéter. Não sabia se a traqueostomia estava fora do lugar ou entupida. Ele não conseguia identificar. E aquilo foi passando e cada momento ela virava a cabeça para o lado esquerdo devagarzinho e ia diminuindo o movimento do braço. Aí eles não conseguiam, vieram com um umbu. E começaram com aquele umbu tentar jogar oxigênio pro pulmão dela. Mas não ia, porque estava tudo entupido. Para onde foi o oxigênio? O ar foi para a cabeça dela. A cabeça dela começou a inchar como se fosse uma bexiga. E ali eles viram que não tem mais jeito e veio aí chamar os médicos, vieram os médicos, começaram a ver aquilo lá. Até o ponto que ela fez o último movimento. Ela deu o último movimento do braço e virou a cabeça e ali ela endureceu. Veio a falecer. Aí os médicos chegaram e disseram: não tem mais nada que fazer, já morreu, já foi. E quando eu vi aquilo, fui para um canto, orei a Deus, mas Deus colocou uma paz no meu coração. Não fiquei apavorado. Esperei. Aí eu liguei para minhas filhas, para alguém aqui, que Deus acabou de recolher a mamãe. A mais velha, a mais nova, a segunda não conseguiu ficar perto da mãe, a outra lá naquele desespero. E ela chegou para mim e disse assim: pai, e a palavra? E a palavra, pai? Falei: minha filha, deixa eles fazerem o que eles tiverem que fazer. A hora que eles falarem: nós não vamos fazer mais nada, aí nós vamos orar para aquele que falou conosco pela palavra. Deixa eles lá, não se preocupa. E nisso o tempo foi passando. Irmãos, aí eu lembrei do irmão médico da Pompeia. E liguei para ele. Ele falou: Bibinho, eu estou de plantão no INCOR. Mas a hora que eu sair daqui, eu vou aí. Ele chegou na clínica 8h10, que está lá anotado a entrada dele. Quando ele chegou, olhou a minha esposa, ele falou: não tem mais nada que fazer. Já foi. Já faleceu. E nisso a médica da clínica falou: então, eu vou preparar a documentação. Quando ela ia sair, ele falou: doutora, peraí. Me traga isso, e foi pedindo o que precisava. Eu falei: não, doutor, aqui é uma clínica, aqui não é um hospital. Não tem isso que o senhor está pedindo. Ele falou: o que a senhora tem aqui? Eu tenho isso, tem aquilo. Ele começou: então me traz tudo isso que você tem. Trouxe. O que Deus deu para ele fazer? Ele pegou um catéter de fazer aspiração e colocou nesta veia até o coração. Pegou outro catéter e colocou na virilha. Pegou o relógio, medidor de pressão, desmontou o medidor de pressão e colocou o relógio na virilha. Batimento nenhum. Estava morta. O que Deus deu dele fazer? Injeta adrenalina no coração dela. Ele começou a injetar adrenalina. Naquilo que ele começou a injetar adrenalina, ele viu quanto o ponteirinho do relógio que estava na virilha mexer.
até estabilizar ela, 12 por 8. A hora que estabilizou 12 por 8, ele gritou, Bibinho, vem aqui. Aí eu fui lá e falou, fala com ela. Eu falei, Sara, se você estiver me ouvindo, Sara, levanta o teu braço direito. Ela pegou, levantou. Deus deu a vida novamente para mim. Dali ele falou, agora correndo para a UTI, porque tudo que eu fiz é provisório. Foi para a UTI, quando ela chegou, a médica da UTI falou, olha, nós vamos estabilizar ela e daqui a pouco nós vamos ver o estrago que fez no cérebro dela. Porque o tempo que ela ficou morta, acabou com o cérebro dela. Mas não acabou. Lázaro ficou 4 dias morto. O filho da viúva não sabemos quanto tempo morreu. E nem a Dorca. E não está escrito em lugar nenhum que eles tiveram problema na mente. Então, ali ela tirou a tomografia, voltou e falou, milagre. Falei, o que aconteceu, doutor? O cérebro dela está igualzinho a 4 meses quando ela saiu daqui. Deus preservou o cérebro dela. Ali Deus começou a abençoar. Saiu, quando saiu do hospital, já saiu sem a traqueostomia, sem a sonda nasal, mas com disfagia. O que é disfagia? A pessoa não come e não bebe sozinha. Não tem movimento da língua. Se aqui tiver médico, ele sabe disso. Não mexe. E ali, quando ela saiu, a minha filha disse assim, pai, agora nós temos que contratar alguém para cuidar da mamãe. Eu fiz uma pergunta para ela. Se eu estivesse no lugar da tua mãe, ela ia contratar alguém para me cuidar? Ela falou, não, claro, ela ia cuidar de você. Falei, então eu vou cuidar dela. Porque eu pedi para Deus uma esposa, eu não pedi uma empregada. Então eu vou cuidar dela. E ali, irmão, eu cuidei dela 2 anos paralisada na cama, sem movimento do lado esquerdo. Mas Deus é cheio de misericórdia, que Deus foi movimentando até o dia. Ela não podia tomar nada líquido. Ela tinha que tomar com espessante para ficar até a espessura de mel, que ela não engolia. Eu tinha que pegar, colocar a água com espessante na boca dela, apertava a língua dela para baixo e virava para que ela, com o movimento da língua, voltar para poder conseguir engolir. Era assim que eu fazia na comida e na água. Até o dia que ela pegou e falou para mim, Bibi, não vai ter Santa Ceia na Pompeia? Eu falei, vai. E quando é? Eu falei, tá aí, vai mudar, eu não sei bem. Eu tentava esconder, por quê? Porque ela não podia tomar nada líquido. Eu estava com medo dela tomar o vinho e ir pro pulmão. Aí até que ela falou assim, você tem que me avisar com antecedência, porque eu tenho que congregar um dia, num culto antes, para pagar o meu voto diante de Deus. Eu falei, tá bom, Sara, tá bom. E ela ainda estava de cadeira de roda. Aí chegou o dia, ela falou, e aí, você não vai me falar quanto é a Santa Ceia? Eu falei, tá bom, é dia tal. Eu falei, então no sábado você me leva. No sábado ela levei. E no sábado, quando amanheceu, eu vi que estava chovendo. Eu falei, Deus é tão bom que mandou a chuva para ela não ir. E o meu pensamento, homem. Só que quando foi à tarde, o tempo mudou, abriu aquele sol. Eu não tenho jeito, eu tenho que levar. Ela foi, agradeceu a Deus pelo voto. Quando foi no dia, participou da Santa Ceia. Aí entrou, e agora? Foi tudo pro pulmão. Foi o pão pro pulmão, foi o vinho pro pulmão. E agora? Como é que você vai fazer? Aí eu liguei para a médica, doutora, eu preciso de um raio-x da minha esposa. Mas que ela disse, não, eu preciso. E ali até me deu raio-x. Tirou o raio-x, quando eu levei para a médica, falou, não, o pulmão dela tá limpinho, não tem nada. Deus permitiu ela comer. E a partir daquele dia, voltou a comida, a comer sozinha, e voltou, Deus começou a movimentar, voltou todo o movimento dela. Hoje está lá em casa, faz tudo em casa, irmão. Voltou como uma pessoa normal. Esta obra Deus fez na minha casa para cumprir a palavra de Deus. E eu vi a oração da igreja, porque muitos oraram por nós. E a oração da Irmandade chega no céu, porque eu sou testemunha daquilo que Deus tem feito na minha casa. Agradeço a Deus por tudo, Deus